Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um capítulo delicado, e aqui nós vemos que os coríntios estavam se deixando influenciar pela pecaminosidade reinante na cidade. Em lugar de influenciar, estavam sendo influenciados, mas Deus estava lhes concedendo uma chance. Este capítulo mostra também que só não existe perdão para a pessoa que não se arrepende, e mostra, inclusive, o pecado de brincar com o pecado, o perigo de brincar com o pecado. Verso 1, a Bíblia condena as relações sexuais com a madrasta. Isso já estava claro lá em Levítico capítulo 18, verso 8, Deuteronômio 22, 30. E esse pecado estava sendo praticado entre os coríntios. Cícero, o orador romano, diz que o incesto era desconhecido entre os romanos. Que tipo de pecado tolerado pela sociedade ainda é praticado pela igreja? É algo que devemos analisar, precisamos pensar sobre isso, e o capítulo 5 nos faz refletir sobre esse assunto. Que pecados reinantes na sociedade hoje têm sido tolerados entre o povo de Deus? Verso 2, a igreja não deve se acostumar com o pecado, nem tolerar o pecador contumaz, teimoso. Deve procurar salvar todos, mas lidar com firmeza com esse tipo de situação. Verso 5, entregar a Satanás. Isso significa remover o pecador da igreja para que, quem sabe, no mundo dominado pelo mal, ele acorde para a vida. Nos versos 6 e 7 vemos que na Bíblia o fermento representa frequentemente o pecado. Paulo aconselha os coríntios a se livrar do fermento por pouco que seja. Qualquer pecado mantido na vida leveda toda a massa. Não podemos brincar com o pecado. Devemos nos arrepender, confessar e abandonar. A igreja deve ser uma nova massa sem fermento. Devemos viver vida nova sem pecado. Verso 8, usando como figura a festa dos pães sem fermento, Paulo menciona os pecados da maldade e da malícia, ou seja, o fermento, que devem ser substituídos pela sinceridade e pela verdade. Lembre-se de que Jesus disse que a verdade liberta, e a verdade que é Ele mesmo, Jesus Cristo, é a única forma de sermos libertados do pecado. A festa dos pães estava diretamente ligada à Páscoa, que remete ao Cordeiro. A solução, portanto, para todo o pecado é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 9. Em outra carta, Paulo já havia explicado que os irmãos não deveriam se associar aos cristãos hipócritas que viviam em pecado, mas esse conselho não se aplica, não se referia aos de fora da igreja. Devemos nos relacionar com as pessoas para ganhá-las para Jesus, influenciar e não ser influenciados, ser sal e também luz. Verso 11, não devemos conviver com alguém que se diga cristão e, no entanto, seja impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou ladrão. Essa pessoa precisa sentir o peso do pecado. Em alguns casos, tudo o que nos resta fazer por um pecador teimoso é orar por ele. E o verso 13 conclui o capítulo dizendo que a remoção de um membro da igreja que esteja vivendo em pecado aberto sempre terá caráter redentivo. O objetivo é duplo. Primeiro, a preservação do bom nome da igreja e, segundo, a salvação do pecador. Neste capítulo, Paulo deixa claro que, embora Deus seja misericordioso, esteja disposto a conceder o perdão, não podemos brincar com o pecado em nossa vida, nem tampouco na igreja. Precisamos lidar com firmeza quando o assunto é pecado. Por quê? Porque o pecado nos destrói, porque o pecado nos faz sofrer e o pecado pode nos levar à perdição. E com esse tipo de coisa não se brinca. Com esse tipo de coisa precisamos realmente lidar com firmeza, e a única forma de resolver isso é caindo aos pés de Jesus, pedindo perdão a Ele e recebendo a regeneração, a santificação que vem de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença do Senhor Jesus.